Os jogadores do Corinthians vão entrar na pauta porque o Carille foi para a Arábia Saudita, mas tem o dinheiro muito forte na Arábia Saudita, como disse o Andrés, é a nova China, né? Que vai tirar jogadores aqui. A China veio aqui aquela vez e levou todo mundo, parecia loja de 1,99, e agora deve acontecer a mesma coisa com o futebol da Arábia Saudita. Os clubes brasileiros não vão ter como segurar os jogadores, os principais jogadores nessa janela aí. No Corinthians, e aí, por enquanto, no campo da suposição, os principais jogadores, o Rodriguinho, jogador da seleção brasileira, Fagner, também jogador de seleção brasileira, Rodriguinho na lista de suplentes, né? E o Balbuena, jogador da seleção do Paraguai, Romero também, jogador da seleção do Paraguai. Você começa a ver os principais jogadores do Corinthians, quem poderiam ser contratados, por enquanto no campo da suposição, mas é evidente que o dinheiro vem, e quando vem o dinheiro, o Michael já está vendido para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, não tem muito como segurar, como disse o Andrés, e aí o que será do segundo semestre, né? Não dá para saber o que o Corinthians vai fazer com esse dinheiro, como é que se vai contratar outros jogadores, se vai se preparar para contratar outros jogadores, mas o dinheiro deve chegar, viu, Marcelo? Então, mas é o seguinte, né, Celito, a falta de competitividade dos clubes brasileiros, ela bate, porque a Arábia vem, tem dinheiro, óbvio que se o jogador quiser sair, ele vai sair, porque é um direito dele. Agora o Corinthians há muito tempo fatura os tubos, e o faturamento não fica para o Corinthians, por causa do negócio do estádio, que envolve diretamente o presidente do Corinthians, o André Sanches. Que o negócio do estádio, ele não foi legal para o Corinthians. Isso está muito claro, que o Corinthians não está conseguindo pagar o estádio. E a arrecadação que o Corinthians tem através da sua torcida, da frequência do estádio, ela não vem para o bolso do Corinthians. O Corinthians perde o quê? Competitividade. Isso não é só do privilégio do Corinthians, não. É de qualquer time brasileiro. O time brasileiro não compete. A importância que os times brasileiros têm de camisa, de peso, de história, ela não é equivalente à importância econômica. Por isso que vem qualquer time da Arábia, pega e leva. Qualquer time da China, pega e leva. É essa lição que os caras têm que fazer administrativamente. O faturamento tem crescido, o Flamengo está faturando horrores, o Palmeiras fatura horrores, mas continuam times sem competitividade no mercado exterior. Porque vem cara da Ucrânia e leva, vem cara da Rússia e leva, agora veio da China e vem da Arábia e leva. Por quê? Porque os nossos times não sabem ser competitivos economicamente. E sempre no momento de crise econômica isso se agrava. Aí vem, né? O nosso dinheiro não vale nada hoje. O Rogério Corrêa vai se juntar a nós agora no nosso papo, direto de Belo Horizonte, para falarmos da vitória do Cruzeiro sobre o Santos. Fala, conterrâneo, tudo bem? Tudo ótimo, Barreto. Um abraço aí pro Cereto, pro Mansur, pro Noriega, sobrenomes ilustres da nossa imprensa esportiva, né? Não, o Rogério é de Resplendor, mas eu estendi o conceito de conterrâneo para a região da Grande Bicas. Resplendor fica próximo de Bicas? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho? Bicas é um grande município. Isso é verdade. Somos conterrâneos de coração, porque o Rogério passou a maior parte da vida em Juiz de Fora, para onde também se mudou minha família. O Rogério, vamos falar dessa boa vitória do Cruzeiro com o Bruno Silva saindo do banco para resolver. Como é que estava a escalação do Cruzeiro? Mais próxima do time titular, poupando muita gente? Não, bem próxima do time titular, né? O Cruzeiro agora já resolveu a vida dele na Libertadores, está classificado para a próxima fase, na Copa do Brasil só vai jogar depois da Copa, então entrou com um time forte ontem contra o Santos. Um jogo de pouco público ontem lá no Pacaembu, cerca de 8 mil torcedores apenas lá no Pacaembu, e o Cruzeiro fez uma atuação de razoável para boa, né? Teve 15 finalizações no jogo, praticamente o mesmo número de finalizações do Santos, foram 16 finalizações do Santos. E no final, 2 jogadores que saíram do banco de reservas que participaram da jogada do gol, que a gente vai ver daqui a pouco, né? O Raniel, que entrou muito bem no jogo, e o Bruno Silva, que marcou o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro. Esse gol do Bruno Silva é importante, porque o Bruno Silva foi uma grande contratação do Cruzeiro para essa temporada. Ele custou 5 milhões ao Cruzeiro, que tirou o jogador do Botafogo. No ano passado, o Bruno Silva fez um grande campeonato brasileiro. E ele marcou ontem o primeiro gol dele pelo Cruzeiro, foi decisivo pela primeira vez num jogo do Cruzeiro nesta temporada. O Dedé muito bem, os jogadores do Cruzeiro rendendo muito bem no jogo contra o Santos sob cobranças, né? O Jair Ventura pressionado, o Cruzeiro teve chance de marcar o primeiro gol com o Robinho e depois marcaria com o Bruno Silva, que é apelidado de Megamente, né? Uma alusão ao personagem da história em quadrinho, que meio cabeçudo, né? E o Bruno Silva, a família dele, inclusive, está muito satisfeita com esse desempenho dele, porque ele é aqui de Nova Lima, coladinho com o Belo Horizonte, e foi decisivo ontem nessa vitória. O Santos já está há 3 jogos sem fazer gols.
E o momento é de pressão em cima do time da Vila Belmiro, enquanto que o Cruzeiro vive uma boa fase. O Cruzeiro está talvez na melhor fase dele do ano, Barreto. O Cruzeiro tem conseguido... O Cruzeiro começou o ano preocupando, né? A gente falava do comportamento nos grandes jogos. Os primeiros jogos grandes que o Cruzeiro fez no ano não reagiu bem. Racing, Libertadores? Também não conseguiu ganhar do Vasco dentro de casa. E assim, não conseguir ganhar. O Vasco é outro grande do futebol brasileiro. O jogo era para ser difícil mesmo, mas assim, a gente não viu ali o Cruzeiro... A gente não viu um Cruzeiro como esse que está jogando agora, por exemplo. Se classificou em primeiro no grupo e tal. O trabalho realmente foi dando resultado aos poucos, ao longo da temporada, né? E é um trabalho já estabelecido, né? Consolidado em termos de duração. Sim, porque eu acho que o Mano tá... Ele vai fazer... na verdade é a terceira temporada, mas a primeira ele pegou com ela andando. Então ele vai fazer 2 anos. O que eu acho que ele vai tentando acrescentar é repertório a esse time. O Cruzeiro é um time bom se defendendo, bom de contragolpe, ele vem tentando, porque invariavelmente ele vai encontrar adversários que vão se fechar. E essa é uma etapa que é uma construção que vai dando mais trabalho. Muito bem treinado. Mas é um time muito organizado. Como os times do Mano em geral são muito bem organizados. Muito bem treinado, como era o Corinthians do Carille, o Grêmio do Renato. O Mano outro dia se revoltou com a história de que o time dele é só defesa, né? Acho que não é bem isso. É um time que é a parte da defesa, da organização da defesa, para depois encorpar como time. Que joga bem, tem triangulação. Agora, Noriega. Acho que ele é um treinador muito inteligente. Rogério chamou? E aí o Noriega falou sobre a defesa, olha que dado curioso. O Cruzeiro dos times da Série A do futebol brasileiro é o que tem tomado menos gols, né? E mais, os jogadores de defesa do Cruzeiro têm sido decisivos lá na frente. Nesse mês de maio, estamos no finalzinho de maio, o Cruzeiro marcou 12 gols, metade deles de jogadores defensivos, né? Metade dos gols foram marcados por jogadores defensivos. Ontem o Bruno Silva, um volante mais defensivo. O Dedé já fez 2 gols, o Lucas Silva já fez gol, o Henrique já fez gol, o Léo já fez gol. Então o pessoal, além de defender bem, está colaborando também com o ataque. O Cereto, do lado do Santos, aumenta a pressão, né? Por conta desses 3 jogos sem fazer gol, essa diferença de desempenho, né, nas competições eliminatórias e no Campeonato Brasileiro, e o Santos perdeu uma boa oportunidade de fazer um público um pouco maior, embora o público tenha sido maior do que o que tem ido à Vila, né, mas como já discutimos aqui, foi um fim de semana atípico com a questão da greve dos caminhoneiros. E o aluguel do Pacaembu é muito caro. Foram 8 mil pessoas, né? O Santos pagou para jogar no Pacaembu também. 8.500 pagantes, então quer dizer, até nisso deu errado esse jogo contra o Cruzeiro, né? E a explicação parece que é recorrente, né? A explicação da questão da pressão do time. Enquanto a gente está falando de um Cruzeiro que chegou a um modelo de jogo, parece que o Santos não está conseguindo fazer esse caminho, né? É curioso que na coletiva do Jair Ventura, parecia a mesma coletiva do meio de semana na Libertadores, quando o Santos não conseguiu vencer o Real Garcilasso na baixitude, né? Porque na altitude empatou na baixitude, como diz um amigo meu. Mas ainda perguntavam na coletiva a mesma coisa que perguntaram ontem os companheiros jornalistas. E a pressão, e aí o Jair Ventura dizendo que realmente tem pressão, que o técnico é sempre pressionado por resultados, são 4 derrotas nos últimos 6 jogos, o Jair Ventura não está conseguindo fazer o time jogar, né? Não joga nem defensivamente, nem no ataque, quer dizer, o Santos está ali no meio do caminho, não consegue uma identidade de jogo. E aí, mas ele se justifica e acho que a justificativa é boa da questão do elenco. Eu só não sei como é que os jogadores que estão no Santos hoje recebem essa justificativa do Jair Ventura, que é uma justificativa verdadeira, mas a todo momento ele diz que, olha, não tem time, não tem elenco. Ontem foi difícil até para completar o banco de reservas. O Santos é um time que é muito jovem. Dos 30 jogadores inscritos na Libertadores, 15 jogadores são das categorias de base. Né? Tem muita molecada, muitos jogadores que acabaram de ser promovidos para o time profissional. Falta qualidade, falta experiência, falta quantidade. Então, vai acabar, é o que eu disse outro dia no Redação. Na sexta-feira. Vai acabar estourando no Jair Ventura, né? Você não tem a dúvida disso. O Santos não vai conseguir os resultados, ele vai ser mandado embora, vai ser demitido. O roteiro nós já conhecemos, né? Só que vão contratar outro técnico e se não contratar jogadores não vai adiantar nada. Você pode mudar o estilo, vai jogar de maneira mais defensiva, pode jogar no ataque, pode jogar no contra-ataque, mas se não contratar jogadores, não vai mudar muita coisa. Agora, Cereto, o Jair também tirou mais de um Botafogo com características parecidas com essa do Santos, do que ele está tirando desse time do Santos, né? Aí é uma questão de
Pode ser encaixe do trabalho, felicidade dele. O próprio conhecimento que ele tinha do clube. Sim, de mais tempo. Mais tempo. No Santos, aí o cara que tem que fazer a leitura do dirigente do Santos que contratou o Jair, quando ele foi buscar o Jair no Botafogo, porque efetivamente o Jair fez um bom trabalho no Botafogo. Aí ele tem que fazer a leitura seguinte: o Jair ficou quanto tempo no Botafogo? Então deixa eu dar esse tempo para ele fazer alguma coisa aqui. Que o time do Santos não está jogando nada, está jogando nada. Não tem meio campo o time do Santos. Parece que é uma linha da defesa, uma linha do ataque, não tem ninguém no meio para fazer a conexão. E ele não vai conseguir fazer o time jogar enquanto a bola não tiver um pouquinho de tratamento no setor de meio campo. E o Jair tem repetido essa rotina. Um jogo ruim e uma explicação depois, quer ver? Quando você não vence, tem que ter protesto, a torcida tem que cobrar mesmo. E esse resultado te deixa pressionado no cargo? É mais complicado desenvolver um trabalho numa situação como essa, pressionado da maneira que você está? Já bate uma preocupação do Santos jogar, pelo menos esse brasileiro, para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro? Vai ser o que sempre o Santos foi. A gente vai reverter essa situação e vamos brigar em cima da parte da tabela. Não tenho dúvida disso. Estamos trabalhando, mas não vem sendo o suficiente. Então a gente é hora de assumir a responsabilidade. A nossa torcida está magoada e com razão. E tem crise fora do campo também, né? O Santos está num momento complicado e teve uma reclamação muito dura do Léo, num post nas redes sociais, pedindo para que o presidente volte da Europa, para onde foi acompanhando a delegação. Ele é o chefe da delegação. Um dos 3. Da seleção brasileira, né? Olha o post do Léo, olha. Um pedido ao presidente Pérez, por gentileza, retorne ao Brasil, assim que desembarcar em Londres. A seleção brasileira já está muito bem comandada pelo seu treinador, Tite. O Santos Futebol Clube, sim, precisa de um comandante e como o senhor foi eleito democraticamente, favor exercer seu posto. Aí na seleção 90% dos atletas não sabem quem o senhor é e o que foi fazer. #vamos trabalhar. Sem mais. Bem forte, né? Força forte. O Léo, ex-jogador do Santos. Muito identificado com o Santos. São 3 chefes de delegação, não é isso, Emerson? Acho que sim. 3 chefes de delegação. Bonito isso. E o presidente do Santos é um deles. Não era o momento do presidente do Santos. Não era o momento do. É um prazer ser confundido com o Carlos Eduardo Mansur, quem dera. Mas não era o momento do presidente do Santos estar chefiando a delegação da seleção brasileira, né? Porque é o seguinte, alguém pode dizer, mas não tem nada a ver, ele pode decidir de lá, tem quem decida aqui, mas é o momento de estar aqui. O Santos está passando por um momento muito complicado, ele pode voltar da seleção brasileira com o Santos na zona de rebaixamento. O Santos tem uma sequência muito complicada no Campeonato Brasileiro, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, o time não consegue deslanchar, o time não tem jogador. O Jair Ventura falou ontem, porque que não é só questão de querer contratar, mas não tem dinheiro, né? É uma questão financeira. Então, cara, eu acho que o Jair, quando fala que o Santos vai brigar lá em cima, ele também está sendo otimista, evidente, mas ele está vendendo algo que ele não pode cumprir. Porque nada sugere que o Santos vai brigar lá em cima, a não ser que mude da água para o vinho. Pelo contrário, o que sugere hoje, embora seja ainda muito cedo, é que o Santos vai brigar para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Essa é a fotografia de momento. E nesse momento o presidente está viajando com a seleção brasileira, não é bacana. Acho que o posicionamento do Léo, que tem representatividade no Santos, é ídolo, é um dos ídolos da torcida do Santos, é importante nesse momento. Muito bem, vamos mostrar o Mano Menezes falando também sobre o jogo, para a gente fechar. Primeiro que ganhar fora de casa no Campeonato Brasileiro sempre é difícil. Nós sabíamos que iríamos enfrentar um Santos que vem de alguns resultados, né, de tropeço, com dificuldade. Então isso poderia ser uma vantagem em termos de ambiente de jogo. E eu acho que isso se confirmou, né? O público baixo passa a não ajudar tanto o time mandante. Quando as coisas não andam bem, não apoia, né? E a gente, embora no primeiro tempo, na minha maneira de ver, a gente poderia ter feito um jogo melhor, erramos muito tecnicamente, passe, saída de bola, que o nosso time não é acostumado a errar, fizemos um jogo controlado. Aí, mano, dando uma cornetadinha no Santos, né? Um mau momento, mas no ambiente, né? Falando sobre a situação do visitante usar o ambiente ruim para o mandante
em seu favor. Ele já passou por isso também? Já passou muito por essa situação. Era o momento, né, Rogério? Era o momento de beliscar esses 3 pontinhos fora de casa que recolocam o Cruzeiro numa posição mais confortável na tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro já conseguiu a reabilitação na Libertadores, você lembra que começou muito mal e reagiu, né? E agora no Brasileiro tenta também essa recuperação. Entrou no grupo dos 10 primeiros colocados, né? O Cruzeiro agora está 4 pontos atrás do Flamengo, que é o líder da competição. E agora tem compromisso difícil, né? Na quarta-feira pega o Palmeiras, outro jogo complicado, né? Contra um time paulista, jogo no Mineirão. Valeu, Rogério. Obrigado pela participação na redação de hoje. Um abraço. Um abraço, Barreto. Ressaltando que aquela história de caiu no outro tá morto, nem Atlético, nem América tinham sido derrotados no Independência, essa história acabou acabando agora no fim de semana, né? O Atlético perdeu para o Flamengo e o América perdeu ontem para o São Paulo. Dos times mineiros, só o Cruzeiro.